Tenho ouvido muitas psicografias de cartas consoladoras, principalmente de Orlando Noronha e Maria Rocha, que deixam a prova irrefutável da vida após a morte, mesmo para quem é cético. Minha pergunta, na verdade, é que percebo um padrão nas cartas, onde todos relatam que despertaram um determinado tempo após sua desencarnação e antes disso estavam adormecidos. Pensava que nosso estado de consciência após a morte fosse o mesmo dos nossos sonhos, ou seja, na maioria inconsciente, alguns confusos e poucos lúcidos. Mas aparentemente, a consciência após a morte não tem relação com o sonho e que em algum momento despertamos, só que ao invés de despertarmos no físico, despertamos no espiritual. Poderia nos falar um pouco sobre isso? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é o quanto as cartas consoladoras elas cumprem o papel no século XXI de trazerem a confirmação da sobrevivência do espírito. Uma coisa que a gente tinha no século XIX, com aquelas experimentações de materialização, hoje nós temos a comprovação pelas cartas consoladoras que nos oferecem a certeza da continuidade da vida, pelos detalhes ricos que essas correspondências trazem, com a vantagem de consolarem as mães com a partida de seus filhos e as esposas com a partida dos seus entes queridos. Importa, porém, considerar que os trabalhos chamados de cartas consoladoras precisam estar sempre muito bem vigiados pelo movimento espírita para que nós não sejamos vítimas de fraudes. Trabalhos de cartas consoladoras onde existem entrevistas antes não são recomendáveis. O bom trabalho de carta consoladora não se tem nem uma informação de ninguém que está presente. Nenhuma entrevista, nenhuma ficha, nenhum dado, ninguém perguntando e ninguém respondendo nada. Porque senão pode levantar a hipótese de que alguém esteja manipulando informações para poder enganar as pessoas. Então, bons trabalhos de cartas consoladoras não têm essa característica. Uma terceira coisa que eu queria destacar é que é muito comum no movimento espírita aquela fala de que a pessoa desencarnou e foi para um umbral. Ah, vou sofrer. Você vai perceber que o umbral existe. E que muita gente vai para o umbral, mas que tem muita gente que não vai. E que esse torpor que você comentou, ele é muito comum. Os espíritos promovem uma espécie de adormecimento em que o desencarnante vai perdendo a consciência progressivamente e ele então apaga, como se fosse um desmaio. Ele perde a consciência e nesse período semi-consciente é que o desligamento espiritual se dá. E o espírito é levado como que adormecido para o mundo espiritual. O tempo para despertar difere de indivíduo para indivíduo, e depois de algumas horas, para alguns dias, para outros vários dias, alguns não conseguem ser levados, abandonam, voltam para a crosta, ficam andando, procurando pela casa, procurando pelos familiares, não ouvem os mentores, outros ficam presos no corpo, mesmo que se queira tirar. Então, tem muitas circunstâncias. Mas a ida para um hospital no mundo espiritual, para refazimento, é uma situação muito, muito comum. E é que se espera, de certa maneira, que aconteça conosco pela compreensão espiritual que se tem. Não é um local maravilhoso. Desencarna, vai desacordado para um hospital, demora ali um tempo, depende de cada um de nós.
começa muito lentamente a se levantar, a tentar começar a querer andar, retomando, muito fraco, vai retomando progressivamente as funções, até uma readaptação no mundo espiritual, para começar o trabalho verdadeiro de mudança interior. Mas não há nenhuma estranheza nessa comunicação desses hospitais, desses lugares. Agora, uma coisa importante: alguns espíritos não alcançam essa condição. E você deve ter encontrado, não conheço esses 2 médiuns que você citou, mas nos casos em que não é possível, alguém manifesta em nome do outro. Diz assim: eu estou vindo em nome de fulano, que não pôde se manifestar, para trazer notícias sobre ele. Ele está sendo atendido, ele ainda não tem condição de se comunicar. Por quê? Porque às vezes o espírito não tem condição de se comunicar. Ele ainda está adormecido, ainda está tonto, atordoado, às vezes não está no hospital. E aí os mentores falam que está sendo assistido. Ou seja, estamos cuidando dele, mas ele não tem condição de se manifestar. Então, se você ouvir ou ler alguma carta com esse teor, é porque o espírito ainda não está lúcido, porque está dormindo, ou ele está fora daquele ambiente controlado. Na crosta, perdido em alguns lugares, mas com um processo de ruptura dentro daquilo que seria o mais esperado para o nosso típico grau de evolução. Nada de estranho, mas uma condição bastante razoável para o nosso grau de evolução. Queria aproveitar, eu esqueci de falar, né? Mas o Orlando Noronha, o médium Orlando Noronha, tem um trabalho muito bacana. A gente já teve a oportunidade de estar com ele lá em Pedro Leopoldo, a Divina também estava, a gente entrevistou ele aqui na Rádio Fraternidade, é um trabalho sério também. O Jorge também já teve a oportunidade de participar de atividade de cartas consoladoras, e ele tem depoimento fantástico sobre isso também. E é isso.